entrevista com o deputado estadual, líder do governo da Assembleia, Hussein Bacri, que está com a sua agenda lotada ainda para quarta-feira, mas mais dois assuntos de extrema importância para o Estado. Bom, primeiramente, para a questão do motorista. Você que viaja por aí, sabe que ao chegar numa cabine para pagar o pedágio, como dói no bolso, hein? Isso se deve aos contratos atuais, que foram feitos lá atrás, há décadas atrás, em que o paranaense paga pesado. Mas esses contratos vão finalizar agora, finalzinho do mês de novembro. E aí tem que abrir uma nova licitação. E a guerra começou, né? O governo federal queria uma coisa, mas para o paranaense, para o bolso paranaense não vai ficar bom não, né? Deputado, como está a atual condição sobre a discussão da renovação e dos contratos do pedágio no Estado? Eu estou indo para Curitiba hoje porque temos uma reunião sobre isso, inclusive. O governador em exercício me chamou em Curitiba, Piana, né? Nós teremos uma conversa com alguns colegas deputados, com o chefe da Casa Civil, Guto Silva. Em primeiro lugar, é preciso dizer uma coisa. O governo Ratinho Júnior está contando os minutos e segundos para acabar esse contrato. A verdade é essa. Porque é uma vergonha, né, gente? Cá entre nós. 18, 17, 25, 23, pedágio no Paraná. Quando você paga no estado vizinho 3, 4, 5 reais. Uma vergonha total. É um verdadeiro assalto à mão armada o que acontece com o paranaense em relação ao pedágio. Essa é a verdade. Baseado nisso, um grupo de deputados da Assembleia, que acabou virando a totalidade, criou uma frente parlamentar, correu o Paraná inteiro, defendendo a tese que o governador defende, qual seja menor preço, com obras no início do contrato, porque não adianta também ficar fazendo demagogia que tem que ter menor preço, e não ter obra. Daí não precisa fazer pedágio. Daí você não vai ter obra, não faz nada daí. Então por quê? Então tem que saber contar a verdade. Olha, menor preço sim, mas tem que ter obra no começo do contrato. Tem que ter uma garantia de calção, uma garantia de sei lá qual o instrumento jurídico que vai achar, para que seja executado essas obras do início do contrato. E uma transparência no processo licitatório. E aí, esse não era o modelo que o ministro queria. E aí começou a bater de frente o ministro com o Paraná. Chegou uma hora que o governador foi a Brasília, imagine, foi lá falar com o presidente da República. O governador Ratinho Júnior teve a sensibilidade e, na minha opinião, até a coragem de enfrentar o presidente Bolsonaro no bom sentido e dizer, presidente, não dá esse modelo que vocês querem. Não dá. Porque o que acontece? Quem que vai fazer o leilão não é nós. Não é o Estado que faz o leilão. Quem faz o leilão é o governo federal. O que cabe a nós agora? Nós temos que conceder alguns pedaços, que são estadual ainda, para o governo federal. É isso. O nosso papel é esse. Ou vai conceder ou não. Se não conceder, vai fazer o leilão só das federais. Se nós conceder e acertar o modelo, aí fica todos no mesmo pacote. É assim que funciona. O leilão, quem vai fazer é o governo federal. Então, nós recebemos a informação ontem que o presidente da República aceitou em gênero, número e grau, ipsis literi, o que o governador Ratinho Júnior colocou, inclusive já comunicou ao próprio Tribunal de Contas da União que está aceitando o modelo que o Paraná colocou em prática, ou seja, nós teremos no Paraná a possibilidade de ter um pedágio nessas condições que eu falei, preço mais baixo, o menor, quem ofereceu o menor preço, aí vai ser de briga das empresas. O que ofereceu o menor preço, com a obrigatoriedade de fazer obras no início do contrato e com transparência na Bolsa de Valores. Isso deve ocorrer esse final de ano. É o que nós esperamos. E, professor, sobre esse assunto ainda, muito se fala sobre a BR-476, principalmente nesse trecho União da Vitória a Curitiba. União da Vitória e São Mateus do Sul, principalmente, é o trecho mais terrível que tem, né? De lá para até Curitiba ainda a situação melhora um pouco. Mas existe ainda a possibilidade, claro que isso muitas vezes cabe lá à esfera da mais federal, mas existe essa possibilidade da 476 ainda ser incluída? Foi uma ótima pergunta. Eu, uma certa ocasião, estava vindo para cá, tinha tanto buraco que eu parei e fiz um vídeo. Você deve ter visto esse vídeo aí, bem educado, mas fiz um vídeo dizendo que era uma vergonha. Que nós não aguentávamos mais ver a situação que estava a BR. Inclusive uma empresa contratada para recuperar. A recuperação estava sendo feita. Segundo a empresa, o valor do contrato era muito pequeno. E eu questionei, porque fecha o buraco, outro dia abre o buraco. Fecha o buraco, outro dia abre o buraco. É um absurdo essa rodovia. Aí eles deram uma melhorada razoável. Ainda não é o ideal, não é a estrada que nós merecemos, né? Essa rodovia devia receber uma recuperação total pela quantidade de veículos que por ali trafegam, né?
tanto do Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Eu fui informado que existe a possibilidade de ser incluída no segundo lote, que nesse primeiro lote não é mais possível. Infelizmente não é mais possível, e no segundo lote é possível que isso aconteça. Até questionei algumas pessoas de Brasília, né? Se existe a possibilidade de recuperar, daí não entraria no pedágio. Se é por isso que ficou fora ou não, eu não tive a resposta até o presente momento. Cá entre nós, se tivesse uma recuperação sem pedágio, era o cenário ideal. Mas me parece que não, e ela vai ser incluída num segundo lote de pedágios a 476. Excelente. Bom, deputado, e também está em discussão a questão da PEC da Ferroeste, né, que é uma nova estrutura em ferrovias, lá desde o Mato Grosso do Sul até aqui o Porto de Paranaguá, atravessando boa parte do estado do Paraná, vai beneficiar em muito também a agricultura, a indústria paranaense. O projeto passa lá, portanto, também na Assembleia, né, serão investidos mais de 25 bilhões de reais. Como está essa tramitação na Assembleia? Em primeiro lugar, é que eu tenho saudades do meu tempo de menino, quando eu atravessava o Manuel Ribas, não tinha que parar para o trem passar. Eu tenho muitas saudades disso. Confesso para você que bate até uma emoção de lembrar esses momentos mágicos que a Rede Ferroviária Federal proporcionou à União da Vitória, economia, emprego, renda. Quantas famílias se criaram aqui com a rede. E, lamentavelmente, aos poucos foi se desfazendo. Depois tivemos aí a perda total com a retirada dos trilhos. E hoje nós não existimos mais para a questão ferroviária do Paraná e do Brasil. Mas a questão ferroviária, como um todo, não só aqui, mas no Brasil inteiro, ela foi deixada de lado. Não sei se por interesses econômicos, lobbies, mas ela foi deixada de lado. É um grande prejuízo para o país, porque o modal ferroviário, ele, além de ser mais barato, a segurança garantida, enfim, né, nós temos uma série de fatores que favorecem esse modal ferroviário. E agora, baseado nisso, o governador quer fortalecer a Ferroeste, quer fortalecer essa linha de Paranaguá-Maracaju, né, evidente com investimentos da iniciativa privada. E essa PEC que nós aprovamos possibilita o seguinte: algumas grandes empresas do Paraná que queiram fazer uma ligação da sua empresa até o ramal central, elas podem fazer. Está entendendo? Vamos imaginar uma cooperativa lá, uma cooperativa, todas Frimeza, qualquer uma delas, ela pode fazer a partir dessa aprovação dessa PEC, uma ligação da sua empresa até o ramal ferroviário. Vai baratear muito o custo, vai tirar muito caminhão da estrada, enfim, é o progresso cada vez mais forte. Então o governador pediu que nós aprovássemos com urgência e nós aprovamos agora essa PEC e que vai trazer muitos retornos ao Paraná e ao Brasil. Excelente. Bom, deputado, sei da sua agenda. Antes do meio-dia tem que estar lá em Curitiba ainda, e ainda está aqui em União da Vitória nos cedendo entrevista. Por gentileza, suas considerações finais, né, a sua mensagem ao povo do sul do Paraná. E mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite em vir até aqui e fazer, então, esse resumo, essa prestação de contas à população só do que aconteceu nessa primeira metade do ano, e tem muito mais a acontecer. Obrigado, deputado. Quero agradecer a você por essa conversa agradável, Chirô, toda a família. Parabenizar pelo teu grande trabalho que você vem fazendo aqui, também como nas redes sociais. A gente acompanha um trabalho de capacidade, de competência. Quem não acompanhou ainda, acompanha esse menino que faz um bom trabalho. E dizer a todo o sul do Paraná e norte de Santa Catarina: eu tenho muito orgulho do que eu faço. A pessoa tem que gostar do que faz, senão você não vai para frente. Eu, quando era prefeito de União da Vitória, muitos vão lembrar que eu tinha o maior prazer de ir nos bairros, escutar a população, no prefeito com o povo, nos sábados. Ficava da 1h às 6h conversando, levava todos os meus secretários para que as pessoas pudessem dizer o que precisa melhorar no bairro. E eu sempre trabalhei assim. Como deputado agora procuro fazer isso, as obras que eu direciono, sempre escutando as pessoas. E assim, pessoal, acreditem no nosso trabalho. Eu tenho muita esperança de que nós vamos ficar mais fortes ainda para ajudar o sul do Paraná, fortalecer aqui nossa região, mas com muita humildade, pé no chão, respeito a todos, que é o meu jeito de trabalhar. Portanto, quero agradecer essa oportunidade e saibam de uma coisa: cada coisinha, cada obrinha que a gente traz, pode ser de 10, de 20, de 30, de 100, de 200, de 1 milhão, de 2 milhões, a gente vibra, cara, como se fosse um gol. Porque assim a gente sabe que vai beneficiar sempre alguém que está lá na ponta. Muito obrigado e fiquem com Deus. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.